E aí galera, história, bom demais. Vem comigo que você não se perde, ok? Eu já lhe disse, vem comigo que você não se perde. É o seguinte galera, sabe qual é o tema da aula de hoje? É esse período de grande destaque que ocorre entre o século XV e o século XVI, conhecido como o período das grandes navegações, ok? Mas antes de iniciarmos a explanação sobre esse tema, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Não só se inscreva, mas ative o sininho também, para que todas as vezes que nós fizermos uma nova publicação, para que você seja notificado, ok? Bem, quando nós falamos sobre as grandes navegações, uma coisa que veio à nossa mente era constantemente os perigos que essas pessoas com certa frequência encontravam, ou melhor, que eles vivenciavam. E nós podemos classificar esses perigos desse período de duas formas. Sabe quais são essas formas? Nós temos os perigos reais e nós temos os perigos imaginários. É isso mesmo, perigos reais e perigos imaginários. E quais são as diferenças entre esses perigos reais e imaginários, Gilberto? Basta você lembrar o seguinte, que nesse período nós temos o quê? Os perigos reais. Nós temos os ventos desfavoráveis, nós temos essa possibilidade, melhor dizendo, de encalhamento dessas embarcações. Nós temos também a incerteza de quê? A incerteza desse caminho. Nós temos também as doenças, a fome, a sede, que era um perigo constante nesse período. E nós temos os perigos imaginários. E quando eu falo de perigos imaginários, basta você lembrar que nesse período muitas pessoas ainda acreditavam que a Terra, de fato, a Terra era plana. Logo, essa Terra sendo plana, em algum momento, para justificar o desaparecimento de algumas embarcações que infelizmente não retornavam naquele período que eles esperavam, eles diziam que pelo fato da Terra ser plana, em algum momento essas embarcações caíam em um grande abismo. Esse é um perigo imaginário. Basta você lembrar também que muitos acreditavam que quando alguma embarcação ultrapassasse essa linha imaginária, conhecida como a linha do Equador, algumas embarcações seriam incendiadas. E nós temos um outro tipo de perigo também, para justificar mais uma vez o desaparecimento de diversas embarcações, é que muitas pessoas acreditavam de fato que existiam monstros marinhos, serpentes marinhas, ok? Então constantemente esses velejadores, esses navegadores, vivenciavam essa situação, ok? Mas a grande pergunta é, Gilberto, o que de fato motivou essas pessoas a se aventurarem nessas grandes embarcações, nessas grandes navegações? Bem, basta você lembrar de um detalhe também, galera. Nesse período nós temos as especiarias, esses artigos de luxo que tinha como fonte o quê? O Oriente, ok? Então as pessoas têm o desejo agora de ter contato com essas especiarias, mas não por atravessadores. Eles querem ter contato com os fornecedores diretamente da fonte. Qual é a fonte? É o Oriente. Só que nesse período, quem tinha o controle dessas mercadorias era os árabes, claro, que traz esses produtos do Oriente, repassa para esses italianos que têm todo o controle. Só que esses pioneiros das grandes navegações, que são esses dois países, Portugal e Espanha, eles não querem mais comprar diretamente nessa fonte. Eles querem uma fonte alternativa. Não podemos esquecer também que um grande motivo para que as pessoas venham se aventurar nessas grandes embarcações, nessas grandes navegações, é o quê? Esse desejo de propagação da fé cristã. Ok? Pronto. Então nós temos os dois principais motivos. Quais são esses? Buscar as especiarias diretamente na fonte, aqui no Oriente, e o desejo de propagação da fé cristã. Ok? Bem, então como é que nós vamos observar o detalhe agora? Os portugueses, sabendo que esses italianos, eles têm o controle dessas especiarias, ou seja, que esses italianos pegam esses produtos dos árabes e repassam aqui da Europa, os portugueses agora vão fazer o seguinte: olha, nós não podemos nos submeter a essa pressão e a esses preços que esses italianos estão vendendo. Será muito mais interessante nós buscarmos esse produto na fonte. Então é a partir desse momento que os portugueses agora acreditam que para que isso fosse possível, eles poderiam agora fazer o contorno do continente africano. Só que a princípio, antes de fato deles iniciarem esse contorno do continente africano, eles
conquistam ou dominam a cidade de Ceuta. Uma cidade que está localizada aqui no norte da África e que servia como interposto comercial entre os italianos e os árabes, acreditando eles que, ao dominar essa região aqui, praticamente eles teriam o controle. Só que quando eles dominam essa cidade, basicamente, é deslocado esse centro comercial para outras regiões aqui da África. Resta agora o que? O plano B. E qual é o plano B de Portugal? O plano B é agora o periplo africano. E o que é o periplo africano, Gilberto? É o contorno, de fato, desse continente para você chegar no Oriente. Mas para você, de fato, chegar no Oriente, era necessário que você passasse por um local que era mal visto por grandes navegadores, que era o Cabo das Tormentas. Só que, em 1498, esse Cabo das Tormentas, esses navegadores conseguem ultrapassar essa barreira, ultrapassar esse limite e, de fato, chegar ao Oriente. 1498 é o período em que Vasco da Gama consegue fazer esse contorno e chegar a esse local. Não por acaso, esse Cabo das Tormentas agora é substituído esse nome pelo quê? Pelo Cabo da Boa Esperança. Vasco da Gama vai ser o primeiro viajador português a chegar no Oriente. Vai chegar aqui nas Índias. E quando ele retorna para a Europa, quando ele retorna para Portugal, ele vem com uma grande quantidade agora de especiarias. E começa a vender esses produtos aqui na Europa com um valor exorbitante, com um lucro exorbitante. Segundo alguns historiadores, o lucro que eles adquirem com essas vendas é de aproximadamente 600%. Ok? Então Portugal dá esse grande passo para ter o controle dessas especiarias. Mas nós temos um grande concorrente nesse período agora, que vai ser quem? A Espanha. Então lembre, os dois principais pioneiros desse período das grandes navegações é Portugal e Espanha, ok? A Espanha também, ela não quer ficar para trás nessa corrida, ok? E não querendo ficar para trás, a Espanha, que também tinha o desejo de encontrar um caminho alternativo para ter contato direto a essa fonte, ou seja, a essas especiarias aqui no Oriente, Portugal e Espanha. Nós temos ali os reis Ferdão e Isabel. Eles compram essa ideia do navegador genovês Cristóvão Colombo, já que Cristóvão Colombo acreditava que a Terra era redonda e ele acreditava que navegando na direção do Ocidente poderia chegar agora no Oriente. E eles de fato patrocinam essa embarcação, essa aventura de Cristóvão Colombo, que em alto mar ele viaja aproximadamente 2 meses até chegar aqui no continente, ok? Não imaginava ele que ele estava se deparando com um grande continente, ok? Então em 1492 é o período em que Cristóvão Colombo, navegando, representando a coroa espanhola, ele chega no continente americano, ok? Então não esqueça, 1492, Cristóvão Colombo chega aqui nas Américas. 1498 é o período que Portugal consegue fazer esse contorno do continente africano e chegar no Oriente. Mas nós temos agora um grande detalhe. Já que Portugal e a Espanha são os pioneiros, claro que esses países agora, em algum momento, estariam entrando em litígio para ver quem seria, digamos assim, os mais poderosos. E para que não houvesse um confronto, para que não houvesse, de fato, uma guerra entre essas duas principais potências, no ano de 1494 é assinado o Tratado de Tordesilhas, que é um tratado que vai criar uma linha imaginária, ok? Vai dividir praticamente o mundo. E o ponto de referência desse Tratado de Tordesilhas vai ser a ilha de Cabo Verde. Nesse acordo vai dizer o seguinte: a 370 léguas da ilha de Cabo Verde para o leste, todas essas terras seriam de Portugal. E a 370 léguas da ilha de Cabo Verde, todas as terras pertenceriam à Espanha. Não por acaso, o Brasil, claro, é ocupado pelos portugueses e boa parte dos países do continente americano, sul-americano, são ou se tornaram colônias da Espanha. Mas esse assunto sobre o Tratado de Tordesilhas e as suas consequências é um assunto para um próximo vídeo, ok? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado.
Aqui é apenas o que? Uma síntese do que foi esse grande período conhecido como o período das grandes navegações, ok? Se você gostou deste vídeo, compartilhe, não esqueça de se inscrever e dar um like também, ok? Lembre de um detalhe, história é bom, história é bom demais. E eu já te disse, vem comigo que você não se perde, ok? Tchau, tchau.